eu retorno aqui ao Hospital de Tramandaí para ter uma pequena conversa, na verdade, com o nosso diretor do Hospital de Tramandaí, Luiz Genaro Figoli, que hoje, nessa data tão importante, eu posso dizer aí, ele que tanto lutou quase que sozinho para convencer os municípios da importância que era a participação, da ajuda dos municípios para o Hospital de Tramandaí, que na verdade é um hospital de todo o nosso litoral norte e que hoje chegamos à consolidação aí de um trabalho junto com o Ministério Público, com as prefeituras, com o governo do estado e principalmente com o afinco que ele teve para poder convencer todo mundo de que era importante entender que o hospital não era apenas um órgão de saúde destinado para o município de Tramandaí, mas sim para toda a região do Litoral Norte. Em primeiro lugar, então, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui com a gente, Genaro. Obrigado a ti, Wagner. Sempre é um prazer conversar contigo e com teus telespectadores. Na verdade, foi um trabalho... sempre tem um start, Talvez eu tenha sido o start, mas na verdade foi um trabalho conjunto de muitas pessoas, o promotor público, o deputado da região, o Gabriel Souza, o governo do estado, a fundação, evidentemente, como um todo, a direção geral, a direção do Hospital de Tramandaí, e a sensibilidade. Não posso deixar de reconhecer a sensibilidade dos próprios municípios, porque historicamente os municípios não contribuíam com o Hospital de Tramandaí, Mas a partir de uma série de eventos e de negociações e de uma engenharia político-financeira, que foi feita, os municípios passaram a entender a importância de colaborar com o hospital para que o hospital pudesse continuar oferecendo serviços e assistência a todos esses municípios, não só os 4, mas aos 23 municípios. E uma série de fatores se conjugaram para que nós conseguíssemos chegar aonde nós chegamos. O fato, por exemplo, do Estado dever para os municípios, o fato dos municípios não precisarem tirar do seu próprio orçamento recursos para oferecer ao hospital. Então, digamos assim, foi um processo, eu costumo dizer, Wagner, que foi um processo ganha-ganha. Todo mundo ganhou. O Estado ganhou porque pagou uma parte da dívida, os municípios ganharam porque receberam um recurso que não saberiam se iriam receber. Ganha também os municípios porque podem hoje dizer que estão auxiliando o Hospital de Tramandaí, A população toda já fica sabendo que os 4 municípios integralizaram recursos no Hospital de Tramandaí, e ganha o hospital porque com esses recursos vai ser possível fazer um enfrentamento às dívidas do hospital, principalmente com fornecedores, e ganha a população porque nós vamos continuar atendendo todo mundo. Tu já tiveste, todos nós, teus ouvintes, teus telespectadores já tiveram provavelmente a necessidade de utilizar o Hospital de Tramandaí, E nós temos um alto índice de satisfação dos usuários. O grande problema nosso é a infraestrutura, Então, esses recursos que virão servirão para a gente sanear as finanças do hospital, sanear ou quase sanear as finanças do hospital. Qual é o valor desse montante geral, Genaro? São R$2.570.000. Eles são depositados de uma... Não, única... vão ser pagos em 3 parcelas. O Estado se comprometeu a pagar em 3 parcelas. A ideia seria uma em setembro, outubro e novembro, mas eu acho que a de setembro provavelmente vai ser no início de outubro, início de novembro, início de dezembro. O ato da assinatura, ela tem por objetivo justamente que o Estado tenha condições de pagar, que vai pagar para os municípios, ou seja, vai depositar para os municípios os recursos, e os municípios, através desse termo que vai ser assinado hoje, terão plenas condições de repassar o recurso para a fundação.
Uma coisa importante também desse processo, até bom para te esclarecer, Genaro, a gente sabe que, na verdade, a fundação que administra o hospital, ela recebe esses recursos e que muitas pessoas questionam, bom, mas esse recurso ele vai para uma fundação, de que forma isso é retornado ao município? E também eu gostaria que tu pudesse esclarecer como está a questão dos pagamentos dos funcionários. Tá bem. Vou começar pela última parte. Os funcionários estão integralmente em dia. Nós já pagamos salários, dia 6, pagamos salários do mês de agosto e a perspectiva é a gente pagar em dias os salários de setembro, né? Então, em relação aos funcionários, nós estamos absolutamente em dia. Não temos 13º atrasado, não temos férias atrasadas, não temos rescisões atrasadas, está tudo absolutamente em dia. Com relação, e é muito recorrente isso, né? Como a Fundação de Sapucaia, no imaginário popular, o recurso vai para Sapucaia e Sapucaia utiliza lá para cá e para lá, ou para outras unidades, né? Como se fosse um caixa único. Não é caixa único, essa é uma coisa importante. Por quê? Por lei, nós temos que ter uma conta no CNPJ do Hospital de Tramandaí. Então, todos os recursos que entram para o Hospital de Tramandaí, eles vão para o Hospital de Tramandaí. Ou seja, eles ficam numa conta, claro que é gerenciada por Sapucaia, mas eles entram numa conta no CNPJ de Tramandaí. E nós temos que prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado, né, para o Ministério Público quando necessário for. Enfim, nós temos que prestar conta daquela conta, inclusive para o Estado, nós temos que prestar conta daquela conta. E não tem como misturar esses dinheiros, né? Por outro lado, e é muito importante que os nossos telespectadores saibam, este recurso que vai vir dos municípios e que passou pela Câmara de Vereadores, que está sancionada a lei pelos prefeitos, ele é um dinheiro carimbado. Como assim carimbado? Quando fizemos a proposta de repasse desses recursos, fizemos com um plano de aplicação do dinheiro. Então, lá na lei, no termo, diz quais são os fornecedores que serão pagos. E eu vou ter que prestar conta dos fornecedores que eu paguei. Então, você fez um rol dos fornecedores que estavam em atraso e esse recurso vai vir para pagar exatamente aquele fornecedor. Ou seja, eu não posso pegar, ou havia no imaginário também, a ideia não, vai entrar esses 2,5 milhões, nós vamos investir em infraestrutura, pintar o hospital, trocar o mobiliário. Não, esse recurso vem exclusivamente para pagamento de fornecedores. Para pintar o hospital, que já está sendo devagarinho pintado e tal, para trocar o mobiliário, para trocar os equipamentos, para mudança tecnológica, para inovação, enfim, nós dependemos de recursos extras. Normalmente via emenda parlamentar, via consulta popular, nós temos o Troco Amigo da Panvel, nós temos o Hospital Saudável da CE, então nós temos outros recursos que são utilizados para isso, que são insuficientes. Inclusive. Até aproveitando essa questão, houve, na verdade, o Hospital Tramandaí vem quase que numa luta há anos para sempre, né, conseguir se manter aberto, mesmo depois que foi repassado, né, a sua responsabilidade, né, para o Estado, né, e que há um aporte da União. Quando tu fala que há outros mecanismos para se conseguir, né, manter o hospital, entre eles falou em emendas parlamentares e ações, né, muito fortes, né, tanto do Estado quanto de políticos da região. Tu mesmo citou agora há pouco, Gabriel. Fazendo um breve histórico, né, a gente sabe que o hospital houve um incremento de receita através, né, para pelo menos conseguir diminuir o seu déficit, né, em relação até mesmo de um valor a mais que começou a ser repassado pela União, né, através de um acordo que foi feito. Eu te pergunto primeiramente se esse valor a mais ele conseguiu dar
vamos dizer assim, uma estabilidade melhor para o hospital. E, em segundo lugar, nós estamos aí à beira de uma eleição, ao qual a gente sabe que a fundação ela é vinculada ao governo do estado. Como está a questão da possível renovação do contrato da fundação? Muito importante essa tua colocação, porque a gente precisa desfazer alguns equívocos conceituais, tá? Na verdade, nós tivemos uma substituição, os recursos que foram definidos recursos a mais que foram definidos pelo Estado, eles vieram em substituição dos recursos que o Estado colocava no hospital. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Sim. Vamos, para simplificar, 2/3 do investimento, do custeio do hospital era mantido pelo governo do estado e 1/3 pelo governo federal. 2/3 o governo do estado, 1/3 o governo federal. O que foi feito? Foi invertida a relação. 2/3 do valor passou a ser do governo federal, 1/3 do governo estadual, havendo com isso uma economia aos cofres públicos do estado. Bom, isto na verdade não repercutiu no hospital no sentido de resolver o problema do seu déficit, tá? Nós continuamos com aquele desequilíbrio porque há um bom tempo que não é reajustado o contrato pelas dificuldades do governo federal, por exemplo, a tabela do SUS não vem sendo reajustada há 12 anos, por exemplo, para te ter uma ideia, tá? Então, aquela manobra que foi feita, manobra no sentido financeiro, foi troca de fontes. O governo federal passou a investir mais no Hospital de Tramandaí do que o governo do estado. Agora nós estamos num momento numa negociação, o estado que já está findada, onde o estado vai colocar mais recursos no Hospital de Tramandaí para dar sustentabilidade, ou seja, para fazer com que o hospital não tenha déficit. Por quê? Não adianta eu pagar os fornecedores com esses recursos que vão entrar e eu continuar com déficit mensalmente. Daqui a 6 meses vou precisar de novo recurso para pagar o atrasado. Então, você fez os dois movimentos. Pagar a dívida, ou seja, tentar transacionar com a dívida. E segundo, diminuir ou eliminar, que é o caso que vai ser eliminado, o déficit do Hospital de Tramandaí. Isso garante de que a gente consiga prestar assistência com qualidade e garante de que o hospital vai manter as portas abertas, principalmente além da eleição, nós estamos à véspera do início do verão, que sempre é uma situação bem limite para a gente, né? Nós pulamos aqui de uma população de 300 e poucos mil pessoas pessoas, né, que residem no litoral para 1 milhão de pessoas. Né? Então isso sobrecarrega, isso demanda serviços públicos, principalmente na área da saúde. Então acho que estamos chegando a um bom momento. Entendo eu que o esforço que o Estado tem feito é um esforço muito importante para manter o hospital aberto e funcionando e sendo referência regional, porque ele é um hospital de referência regional, não só micro-regional, mas é regional mesmo, que nós atendemos ao UTI neonatal os 23 municípios do litoral norte. Então, estamos no momento de renovação do contrato. Eu não sei se hoje, eu não estou com a informação ainda, não sei se hoje ainda, inclusive não sei até se não vai ser assinado o contrato hoje na mesma solenidade. Eu não estou apropriado ainda desta informação. Não sei se já foram concluídas as etapas que precisavam ser concluídas, legais. Mas há uma possibilidade, inclusive, de assinar o contrato hoje, né? Já com os novos valores, já com a nova pactuação. Genaro, quero te agradecer mais uma vez por nos receber.
e parabenizar, como eu disse anteriormente, pelo trabalho que tu vem fazendo e principalmente por essa dedicação que tu tem de esclarecer para as pessoas, não só para a comunidade, mas pela tua peregrinação, vamos dizer assim, pelo litoral norte, né, para demonstrar para os nossos gestores de que o hospital ele é um bem de todos e para a saúde de todos, não apenas para o município de Tramandaí. Então, para encerrar, gostaria que tu... Muito obrigado a ti, Wagner, obrigado aos teus telespectadores pela oportunidade de eu poder falar um pouco com eles. Eu acho que é muito importante para um gestor público se comunicar com as pessoas, né? Evitando de que informações falsas ou ideias falsas acabem prevalecendo sobre a verdade. Então, eu que tenho que te agradecer e o espaço aqui, eu e o hospital estamos sempre à tua disposição. Então, aqui é Wagner Freitas para o Correio do Inverno.